Bem-vindos ao Pode Ter Mais Saúde, onde iremos discutir tudo sobre saúde e bem-estar e muitas vezes desmistificando mitos da internet. Meu compromisso é trazer informações e convidados de altíssima qualidade. Eu sou Marcela Capucci, sou anfitriã hoje e temos um convidado muitíssimo especial para conversarmos sobre a atualidade dos planos de saúde em frente a pacientes cada vez mais conectados na internet e sendo bombardeados de informações a todo momento. E também sobre a visão que é bastante atual de saúde integral. Sua presença, sem sombra de dúvida, vai elevar o nível desse meu simples canal de podcast. Doutor Renato, gostaria que você começasse a nossa entrevista falando um pouquinho sobre a sua caminhada profissional. Bom, inicialmente, agradecer a você pelo convite, me sinto muito honrado, né, de estar fazendo hoje um podcast com uma grande amiga que é a Marcela, ou Marcelinha, né? Amiga da minha filha, no qual nos conhecemos há muito tempo. Vou fazer uma observação. Doutor Renato, em alguns momentos desse podcast, vai ser chamado de tio, porque para mim ele é um tio. E eu de Marcelinha, porque o doutor Renato tem Renata, que já participou do episódio 3 desse podcast, 3 ou 4, tá aqui, se vocês rolarem para baixo. Doutora Renata Deschamps está aqui, e a filha do queridíssimo doutor Renato. Obrigado, Marcelo. Mas vamos lá. Meu nome é Renato de Souza Gomes, é meu sobrenome. Eu sou nascido numa cidade muito pequenininha, chamada Orizânia. Aliás, no local onde eu nasci não tinha nem cartório, foi registrado no outro cartório, Orizânia. E meu pai era fazendeiro, e eu tive que fazer tratamento dentário naquela época. Fui para a cidade de Carangola para poder fazer tratamento dentário e por lá fiquei estudando. E foi até uma sorte para mim que eu comecei a estudar mais cedo. Tive uma trajetória um pouco interessante, que o primeiro ano de escola, de grupo, na roça, é muito avançado. Você sai de lá sabendo mais até do que deveria. E eu, quando eu fui para a cidade, eu pulei um ano. Do primeiro ano eu passei para o terceiro. Já entrei na cidade, em Carangola, com o terceiro ano. Estou te contando isso, você vai ver por quê. E pulei um ano aí, e a partir daí foi embora. Eu gostava realmente de estudar, desde pequeno eu era bastante estudioso. E conclusão disso tudo, porque eu entrei na escola, na verdade, com 6 anos, ganhei um ano, pulando um ano, e nunca mais parei, inclusive vestibular eu fui direto. Conclusão, eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos de idade, formei com 21, meu curso foi um curso de 5 anos, com 21 anos eu me formei. E fui trabalhar na cidade do interior de Minas Gerais, São João Nepomuceno, onde eu fui fazer cardiologia. Antes eu vim para o Rio de Janeiro e fiz cardiologia aqui. Fui para lá para fazer cardiologia e ecocardiografia. Estou lá até hoje. Eu formei dia 13 de dezembro de 1974, portanto eu tenho 50 anos de formado. Só? 50 anos e mais alguns meses já. Hoje, eu, apesar de aposentado no INSS, que eu era perito, apesar de aposentado no Estado e como autônomo, eu continuo trabalhando normalmente. Hoje exerço o cargo de diretor-presidente da minha Unimed, da qual eu sou fundador, presidente da Unimed São João Nepomuceno, que congrega São João e as cidades em volta, algumas cidades menores em volta. Eu sou fundador, sou meio ditador, sou fundador e sou presidente há 31 anos. Só também. Só. Vocês entenderam porque eu falei que ia levar o nível do meu simples canal de podcast, a presença do tio Renato aqui? Na verdade, como não são muitos médicos, fica difícil você transmitir, você passar o mastro para alguém. Muitos que querem não têm condição, muitos que têm condição não querem. Então, a conclusão, eu fiquei até hoje. Como a Unimed Health, felizmente, até hoje ela foi muito bem, está muito bem, econômica, financeiramente, eu fui ficando sendo presidente. Então, hoje, eu exerço a presidência da Unimed, continuo trabalhando, apesar de aposentado, continuo trabalhando no meu consultório normal, e estou terminando agora. Eu era do Conselho Fiscal da Unimed Nacional, eu, de vez em quando faço política, já fui vereador, já fui político também, né? Mas hoje não, hoje eu só atendo a medicina na Unimed e faço meu consultório.
apesar de aposentado, não deixei de trabalhar e não quero deixar. Amém, tio. Além disso ser muito bom para você, eu tenho certeza que o senhor consegue impactar a qualidade de vida da cidade onde Com fica o seu certeza. consultório, né? E dentro da Unimed, não só na cidade de São João Nepomuceno, que eu já conheço, é um espetáculo. Quem não conhece, vale a pena visitar São João Nepomuceno, tá? Tem umas lojas de roupa maravilhosas que eu sempre vou com Renata. Verdade. Mas eu tenho certeza que o senhor consegue, de certa maneira, impactar a saúde da população ali de Minas Gerais, né? Hoje a gente tem um tema, e é muito bom que o senhor ainda esteja atuando, que está muito em alta, que é a saúde integrativa, né? Eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre a sua visão de saúde integrativa dentro da área de cardiologia. Hoje não há como você trabalhar sem estar realmente integrado, né? E a integração hoje, não só na cardiologia, na medicina de uma maneira geral. Essa integração você faz, não sei aonde você quer dizer essa integração, se a integração seria mais em termos de especialidades, o que seria essa integração? A gente entende hoje, na odontologia, a gente tem a questão da odontologia integrativa ou da odontologia biológica. A gente nem pode, tem um pessoal aí brigando, eu não sei como isso está na medicina, mas tem um pessoal aí brigando por uma nomenclatura de especialidade, o que não pode ocorrer, porque a odontologia, de maneira geral, ela já deveria ser biológica. A odontologia, de maneira geral, já deveria ser integrativa, até porque a boca ela não está sozinha dentro do corpo, né? Então, a nossa saúde, ela está, de fato, toda integrada. E a parte de cardiologia, muitas vezes eu imagino que o senhor, com todos esses anos de experiência na área de cardiologia, como o senhor muitas vezes conseguia ter sucesso num tratamento se o paciente usava até as medicações prescritas, fazia os exames prescritos pelo senhor, mas não mudava hábitos de vida. Então a gente vê a questão da cardiologia, por exemplo, integrada numa endocrinologia, numa nutrição, entre outras especialidades atuando em conjunto com a cardiologia. Marcelo, isso é fundamental. Eu, quando estudei medicina, quando me formei em medicina, eu tinha sempre a preocupação de não estudar pensando em ser um especialista. Eu estudei pensando em ser um clínico geral. Por quê? Porque você tendo um conhecimento geral da medicina, você consegue ser muito melhor um especialista. Sim. Para você fazer um diagnóstico diferencial de uma patologia e de outra, é fundamental que você tenha um conhecimento geral. O que acontece muito disso na minha época, e hoje também continua, tem colegas que entram na faculdade, o pai é oftalmologista, ele entra na faculdade para ser oftalmologista, costuma sair de lá sem saber olhar uma pressão arterial. E que tem total impacto na saúde ocular, Eu não concordo com isso. Então, hoje, eu, como morando numa cidade do interior, além da cardiologia, que é a minha especialidade, eu fazia muita clínica. E isso eu fazia com muita facilidade, porque eu tinha um conhecimento clínico geral, normal, que eu tenho até hoje, faço questão disso. Acho fundamental que isso aconteça. E você tendo a noção clínica, você consegue integrar todas as patologias, né? Seja o coração não vive sozinho, ele é importante, mas tem muita coisa que tem a ver com coração, inclusive a odontologia. Exatamente, essa é a minha próxima pergunta. Essa visão multidisciplinar, né, não só dentro da medicina e suas especialidades, mas multidisciplinar no sentido de outras profissões da área de saúde, esse tratamento multidisciplinar para o paciente. Como você vê a medicina do futuro? Porque eu entendo que a medicina está caminhando para essa multidisciplinaridade do tratamento do paciente. Sim. Como você vê essa necessidade do futuro da medicina? De duas coisas interessantes disso. Primeiro, realmente é importante você ver a evolução da medicina com o que você fazia e o que você faz hoje. Quando eu me formei e fiz cardiologia, ecocardiografia não existia, foi aparecer depois. A ultrassonografia estava começando. E hoje, dentro da cardiologia, você não consegue viver mais sem um ecocardiograma. Não consegue. Você conversa com a pessoa, examina, eu tenho meu consultório e ao lado eu tenho um serviço de eco. Se eu estou em dúvida em alguma coisinha, eu levo o cara para o eco e faço o diagnóstico na hora. Facilitou muito. Mas, ao mesmo tempo, hoje nós estamos voltando um pouquinho no tempo de voltar a fazer a medicina familiar. Sim. Hoje, o pessoal está voltando, inclusive nos grandes centros, nos países mais avançados, está importante isso. No Brasil, nós temos os postos de saúde hoje,
cuja finalidade é você estar num local onde você cuida de uma família de uma maneira geral, uma clínica geral. E você só vai mandar para o especialista quando você não consegue resolver. Então, a tendência da medicina hoje é, inclusive, as pessoas voltarem a ter o médico de família. É uma coisa interessante, que existia muito isso, acabou, você era médico de todo mundo, Tá voltando, e agora está voltando. Eu, claro, sou dentista de formação, e hoje em dia já tem estudos científicos comprovando aí essa conexão, essa interligação Sim, das doenças periodontais, das doenças gengivais, sim, com a saúde cardiovascular do paciente, né? sim. Como o senhor vê essa atuação do cardiologista conectado com o cirurgião dentista ou periodontista para tratamento dessas doenças? Olha, é muito interessante e é muito importante. Nós sabemos, isso todo mundo já sabe, por exemplo, se você tem alguma lesãozinha cardiológica, lesão numa válvula, usa um marca-passo, você tem qualquer lesãozinha cardiológica, quando você vai mexer alguma coisa que seja infectada em odontologia, por exemplo, né, você vai mexer com o dente que está infeccionado, vai mexer com a gengivite. É fundamental que você faça o que? A prevenção. A profilaxia exatamente. antibiótica, né? Porque quando você mexe no local que está infectado, você produz uma bacteremia, você faz com que essas bactérias entrem no sangue, e se você tiver uma lesão cardiológica estrutural, né, se você tem uma válvula artificial, você tem uma válvula que tem um fechamento anormal, estenose, ou insuficiência, ou um outro elemento tipo marca-passo, é muito arriscado de acontecer que essa bacteremia te transforme numa endocardite, que é uma doença grave, que pode levar ao óbito. Morte, né? Né? Então, a odontologia hoje é muito importante. Não é só no caso de implante, até no escovar o dente. Se a pessoa está com a gengivite que não tratada, você produz uma bacteremia, você pode produzir uma endocardite ou doença mais grave. Tio, era nesse ponto que eu queria chegar, porque quando a gente vai fazer um procedimento no paciente que tem esse histórico e já chega pra gente muitas vezes ou com a cartinha do cardiologista, pra gente dentista, né, já chega com a cartinha do cardiologista, ou já sabe informar, olha, eu tenho prolapso, eu tenho uma válvula, tenho uma prótese cardíaca, eu preciso, doutora, meu médico cardiologista já me informou que eu preciso tomar uma medicação uma hora antes do meu procedimento odontológico, por mais simples que ele pareça ser. 2 gramas de amoxicilina. Exatamente. Uma hora antes. Mas esse paciente que está com essa doença periodontal instalada, não está no meu consultório, né? Está escovando o dente, morde uma maçã, vê o sangue, tem doença periodontal, é fumante, sim. Ele nem sabe que ele está com um problema crônico, odontológico. E muito menos conhece a consequência que pode advir disso. Exatamente. E a gente lá no consultório, quando esses pacientes, acredite, tio, e assim como eu acredito que você também está passando por isso, a gente ainda está recebendo uma demanda no consultório de pacientes que não vão ao dentista e até aos médicos desde a pandemia. Ainda chega no consultório. A gente está em 2025, a pandemia começou em 2020. Então a gente imagina que essa pessoa esteja pelo menos há 5 anos sem fazer consultas preventivas no dentista, que seja remoção de tártaro. E a gente, infelizmente, tem encontrado doenças periodontais extremamente avançadas, tanto em pacientes adultos quanto pacientes jovens, né? Esses pacientes, mesmo não tendo uma condição cardiológica já prévia, ou até nesse intervalo podem ter desenvolvido e também não sabem, né? Eles são suscetíveis a uma endocardite bacteriana. Com certeza. A gente passa essa informação para o paciente, que está tudo conectado, né, tio? Sim. E as pessoas não têm essa consciência. Muitas vezes, eu quando recebo um paciente no meu consultório que fala que foi ao médico, eu recebi há um tempo atrás uma paciente jovem, ela é órfã de pai e mãe, então eu acho que isso sempre trouxe, ela tem 2 filhos, isso traz muito medo nela de faltar para os filhos, e ela percebeu um caroço, né, na região submandibular, e foi ao médico. Claro, foi ao endocrinologista. Sim. O endocrinologista pediu tudo quanto foi exame para ela e não deu nada. E aí, ela me contou que esse médico pediu para ela abrir a boca. Assim, você se incomoda de eu ver seus dentes? E ela falou, não, de maneira nenhuma. E ela abriu a boca para ele. E ele percebeu, os médicos não têm aula de odontologia na faculdade, né? Mas ele percebeu que tinha alguma coisa fora do normal. E aí ele falou, olha, procura um dentista porque eu acho que esse problema pode vir de um dentinho seu que tá ali numa condição diferente. Ela chegou no consultório muito preocupada, né, de ter um problema de saúde maior e até vir a óbito por conta desse dente. Tinha um resto radicular, que quando o dente já foi destruído por cárie, tinha uma infecção associada à raiz desse dente, né,
passando muito próximo do canal mandibular, onde passam as artérias e as veias que levam diretamente ou para o cérebro ou para o coração, e essa bactéria poderia, com muita facilidade, ter contato com a corrente sanguínea e causar um estrago, como uma endocardite bacteriana, e levar essa paciente a óbito. Paciente jovem, faz crossfit, bonita, sarada, e eles não têm essa informação, né, tio? E eu fiquei muito feliz de receber essa demanda dessa paciente com esse histórico do médico ter pedido para ela abrir a boca. Né? É verdade. Falei, nossa, que bom. Como você falou, não existe, o médico não é nas faculdades não falam nada sobre, a não ser o otorrinolaringologista para ver a garganta, etc. O dente mesmo, nada a ver. E eu tinha um professor que ele era dentista e formou depois em medicina. E ele falava isso. O dia que os médicos souberem um pouco mais de odontologia, a medicina vai melhorar muito. Ele falava muito isso, ele era pediatra. Sim. E eu me lembro perfeitamente dele falando, e é verdade, é verdade. Eu troco muito com a pediatra dos meninos, que é minha amiga, e também já participou aqui do nosso podcast uma vez, e eu estou buscando ela para participar de novo, ouviu, doutora Renata Sobral? A gente troca muito, porque falta um pouquinho desse conhecimento geral, né, do médico sobre odontologia, e é tão importante, muitas vezes a criança, uma questão de imunidade, né, tio? Eu recebi uma criança uma vez no consultório, de 6 anos, e para fazer uma consulta preventiva, a mãe nunca tinha levado no dentista. Quando eu levantei o lábio, eu percebi um abscesso, né? Associado à raiz de um dentinho de leite, né, central. E aí eu falei, você já tinha visto? Perguntei pra mãe, já tinha visto isso aqui? Tinha uma fístula, tava drenando pus. Você tinha reparado isso aqui? Ela falou, não, nunca vi. Eu falei, então, isso, e o dente um pouquinho escurecido. Comentei com ela, ele teve um trauma nesse dente? O menino tinha 6 anos. Ele já teve um trauma nesse dente? Olha, doutora Marcela, quando ele tinha 2 anos, ele caiu da minha cama e bateu com a boquinha no criado mudo. E chorou muito, mas a gente não levou no médico, conversei com a pediatra e nada dali aconteceu. Eu falei, ele tem um processo de infecção que não vem de hoje, isso deve acontecer de maneira seguida, né? Melhora, piora, melhora, piora. E ela falou, doutora, meu filho tinha febre, sem nenhuma explicação. Etiologia desconhecida. Toda hora a gente achava que era uma virose, a gente, né, levava para pediatra. Febrezinha que ia, voltava. Ele estava combatendo um processo infeccioso, que se não tratasse o dente, como a gente conseguiu, graças a Deus, tratar, esse menino não ia. E a imunidade dele é uma cascata imunológica, né, que fica toda afetada. Claro. Então, assim, essa parte odontológica e cardiológica, eles estão extremamente conectados. E é muito importante, né, que a gente possa agora estar aqui conversando e levando essa informação num podcast para profissionais da área de saúde, mas principalmente para os leigos em saúde, da importância de buscar profissionais que estejam preocupados com o indivíduo, não só com o coração, não só com o dente, não só com lente de contato, ou com Invisalign, ou com Botox, mas de uma maneira geral. A interação entre eles. A interação entre eles. E agora eu vou aproveitar um pouquinho do senhor, nessa seu know-how de gestão de plano de saúde no Brasil, que eu acredito ser um extremo desafio que o senhor leva de bandeja, não é à toa que a Unimed da Zona da Mata, né? Zona da Mata. Tem aí essa performance há tantos anos com o senhor na direção. Sim. Isso é extremamente reconhecido por mim, pelo meu irmão que é advogado e trabalha na área de saúde. Ele ficou até muito, muito feliz que eu ia receber o senhor aqui hoje. Não deixei ele vir, porque ele ia te encher de perguntas, né? Vetei, doutor Felipe Capucci foi vetado hoje da nossa entrevista, mas atualidade, o senhor vem há 30 anos, né? Já há mais de 30 anos gerindo essa Unimed São João. Esse plano de saúde, e o paciente mudou muito. Sim. Há 30 anos atrás, a gente está em 2025, olha de quando que a gente está falando. A gente não tinha essa quantidade de informação, o paciente não era bombardeado de informação. A gente não tinha tanto diagnóstico como a gente tem hoje, de transtornos, né? Vários níveis. E eu acredito que esse excesso de informação, antes até de um diagnóstico, ele traga para o plano de saúde uma busca muito grande de tratamentos e de consulta, de exame. Com certeza. Então, como hoje, em 2025, os planos de saúde estão suportando essa demanda extremamente aumentada de exames e de busca por tratamento? Isso é um negócio complicado. As pessoas precisam entender que um plano de saúde, por exemplo, o plano de saúde meu, a Unimed, é uma cooperativa médica. O que é um plano de saúde? O plano de saúde você faz uma contribuição, todo mundo que faz parte, que é usuário daquele plano de saúde, nós pegamos aquele dinheiro e
fazemos com que esse dinheiro persista para você usar quando você precisar. Na verdade, o dinheiro que está ali, né, eu estou gerindo um dinheiro que vocês aplicaram na cooperativa. Então, é um negócio muito complicado, porque hoje, com a quantidade de exames que apareceram, com a quantidade de diagnósticos novos, de uso de medicamentos adequados e com o conhecimento de todo mundo, graças à internet, as pessoas sabem mais, procuram mais e usam mais. E a gente passa muito aperto, e quando eu vou fazer um plano de saúde para você, eu calculo quanto é que eu vou gastar com você, quanto é que eu posso utilizar isso aí. No entanto, e quando há o aumento, que o governo autoriza um aumento no plano de pessoa física, principalmente, ele faz um aumento baseado na inflação. Só que a inflação normal não é inflação médica. A inflação médica é muito maior, porque aparecem exames novos, medicamentos novos, que nós, mesmo não estando no contrato, o juiz manda você dar e acabou. E nós não produzimos aqui no Brasil, né? Na grande maioria vem de fora. De fora. O grande problema é, então, você tem hora que você é obrigado a dar uma coisa que não estava no seu programa e você é obrigado a dar. O juiz não quer nem saber se a Unimed vai quebrar por causa disso. Ainda mais as Unimed menores, igual a minha. A Unimed é pequena, né? Não é igual a Unimed que tem 100, 120 mil usuários. A Unimed menor. Então, a gente não pode... Essa oscilação é complicada para a gente. A gente tem que saber gerenciar, realmente você ter... você fazer... guardar o seu dinheirinho que sobrou no final do ano, você vai ter que aplicar e aplicar bem para usar quando necessário. Então, é uma dificuldade muito grande dos planos de saúde de conseguirem conviver com o aumento que o governo dá. Porque quando o plano de saúde tem vários tipos. Você tem um plano normal, que é o plano individual, você faz para a sua pessoa. Esse plano, o aumento dele só é dado quando o governo quer e o valor que ele quer. E é um valor sempre muito menor do que a inflação, muito menor do que a gente gasta. E tem os planos que são planos de firmas, esses são melhores. Porque esse você faz o plano, no final do ano você olha o que você gastou e fala com ele, vocês gastaram muito, nós vamos ter que fazer um reajuste maior. Esse vai dar para ir. Mas a maior parte não tem jeito. Então a gente tem um risco, a gente corre um risco muito grande, principalmente nos Unimed menores, de ter dificuldade financeira, porque você está utilizando, as pessoas estão utilizando muito mais do que o normal.